Connosco em estúdio temos o advogado António Jaime Martins para comentar todo este processo da Operação Marquês e a quem agradeço desde já a presença no Portugal no Ar. Doutor, eu começo por lhe perguntar, esta decisão de Ivo Rosa é aguardada com muita expectativa, tanto por parte dos arguidos, mas também pelos meios políticos e judiciais. Na sua opinião, o que é que podemos esperar para esta tarde? É natural que haja uma grande expectativa, porque este é, efetivamente, o maior processo da justiça portuguesa. Estão políticos, homens de regime, empresários, banqueiros, a ser objeto de investigação e de acusação neste processo. São 189 crimes que são imputados. Desses 159 são a pessoas singulares e os outros restantes a empresas, que também há 9 empresas acusadas e há 19 pessoas singulares acusadas. Eu devo lembrar que este processo correu desde julho de 2013, portanto é um processo que já tem uns anos. Começou com uma averiguação administrativa e uma comunicação que a Caixa Geral de Depósitos faz, porque detecta aquilo que seriam transferências bancárias de elevada monta, comunica à unidade de investigação financeira, a unidade financeira da Polícia Judiciária, e é daí que tudo se espoleta e que esta investigação depois tem lugar. E, portanto, a acusação é muito vasta, o processo tem perto de 150 volumes, e, portanto, a instrução, que é supostamente uma fase, é a fase em que estamos, é a instrução do processo, que é supostamente uma fase que serve para peneirar aquilo que está menos bem na acusação, e, portanto, aquilo que é grosseiro, que não poderá originar uma condenação, é na fase de instrução que é avaliada, e, portanto, a acusação é peneirada por um juiz de instrução relativamente àquilo que não tem subsistência, não tem substância para seguir para julgamento, e, portanto, são avaliadas questões formais e questões substantivas. Há aqui questões formais importantes que vão ser avaliadas, designadamente se a prova, houve 200 pessoas que foram ouvidas, houve 500 contas bancárias que foram investigadas, houve interseções telefónicas, mas as chamadas escutas telefónicas, e, portanto, tudo isto tem que formalmente respeitar aqueles que são os rituais estabelecidos no processo penal para a obtenção da prova. E, portanto, este é um dos aspectos que o juiz de instrução vai avaliar, ou seja, vai verificar se a prova foi recolhida como devia ter sido feita. E na sua opinião, uma das grandes dúvidas que se coloca é que se de facto as acusações de corrupção contra José Sócrates se caírem, não é? Será que há a ínfima possibilidade de ele ser ilibado já hoje? Eu acho isso muito difícil, por uma razão que é a seguinte. A prova é extensa. A prova da acusação é muito extensa. Ela depende de alguns nexos de causalidade entre os comportamentos, aquilo que foi apurado, os meios de prova que estão no processo e os comportamentos das pessoas. Ou seja, o que se levanta a questão da corrupção tem que ver com a prova do acordo entre o corrompido e o corruptor. Se há um acordo, e que acordo é que era e em que é que ele consistia. E por isso é que houve, que favorecimento é que houve e que compensação é que houve para, precisamente, remunerar esse favorecimento. Esta prova é muito difícil. É a chamada prova indireta, que alguns advogados e juristas têm vindo a falar. O crime de corrupção é um crime de prova muito difícil, porque exige normalmente uma prova indireta, em que exige de elementos que foram recolhidos no processo, exige deduções racionais e nexos de causalidade que sejam estabelecidos pelo juiz, no sentido de há aqui uma coincidência, que é este favorecimento e este recebimento. E, portanto, o juiz estabelece uma ligação, uma conexão entre aquele favorecimento, no exercício de determinada pessoa, no exercício das suas funções, e aquele recebimento que não tem outra explicação e, portanto, pode ter sido originado por aquele favorecimento. Doutor, pergunto muito rapidamente, porque estamos a ficar sem tempo. Acha que provar a corrupção passiva em Portugal é difícil? É difícil. É muito difícil, mas respondendo àquilo que me estava concretamente a perguntar, se caía tudo, se caindo o crime de corrupção, caía tudo e podia haver já uma decisão em que libasse, pelo menos os arguidos nesta parte da corrupção, eu digo que acho muito difícil por isto, não só para a densidade da prova, que um juiz, uma fase de instrução não é a fase adequada para essa avaliação, essa fase é a fase de julgamento, mas também porque existem outros crimes e, portanto, podemos estar perante uma alteração da qualificação jurídica do crime. Existem outros crimes no Código Penal, por exemplo, a recepção indevida de vantagem, em que não se consegue demonstrar
o favorecimento, portanto, aquilo que se fez em troca do dinheiro, mas consegue-se demonstrar o recebimento do dinheiro. Ou, por exemplo, a questão do branqueamento de capitais, em que há transferências de capitais avultados sem explicação e que não foram declarados à autoridade tributária e aduaneira. E, portanto, acho difícil, nem esta fase é a fase certa para isso, acho difícil que haja uma decisão instrutória. Seria bastante surpreendente que ilibasse, por e simplesmente, os arguídos, ou a maior parte deles. Portanto, eu ficaria bastante surpreendido, porque esta fase não é para isso. Não é para isso. É para verificação de nulidades, de qualificações jurídicas erradas e preparar o processo para julgamento. Doutor, não temos mais tempo. Agradeço imenso esta intervenção aqui no Portugal no Ar e até uma próxima. Obrigada. Obrigado.